Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei iniciar o curso de gramática, aula 4. O assunto abordado será adjetivo. Bom, o adjetivo, a função principal dele é qualificar, caracterizar ou indicar a origem. Os exemplos é casa vermelha. Ao falar casa, estamos falando um substantivo. Vermelha está caracterizando a cor dessa casa, então está caracterizando um substantivo, dando assim a palavra vermelha a classe de gramática adjetivo. Quando falamos pessoa, é um substantivo eficiente, está qualificando essa pessoa, então essa palavra está qualificando outra. Assim, ela é um adjetivo e ela está conseguindo caracterizar um substantivo. Quando falamos também quando indica a origem, o exemplo é caneta alemã. Alemã está indicando a origem de caneta, portanto, está usando uma função do adjetivo, que é indicar a origem. Então, alemã é um adjetivo e está indicando a origem de um substantivo. A gente podemos classificar quanto ao sentido, e do sentido tem duas opções: restritivo ou explicativo. O restritivo é novo, é quando você adjetiva com um sentido novo para a palavra. Por exemplo, cachorro inteligente. É restritivo, porque a gente está falando daquele cachorro e uma característica nova. Enquanto que menina dedicada também é restritivo, porque está adjetivando somente uma nova característica. E tem o explicativo, que é uma característica antiga. Treva escura. Quando você fala escura, a treva já era escura. Então, você está explicando algo que já era explicável. É uma repetição, isso, ou uma objetividade. Já é objetivo quando você faz isso. Treva escura, animal mortal. Todos os animais são mortais. Então, ao falar mortal, você está repetindo uma palavra que já era uma objetividade. Também tem como classificar pela expressão. A expressão é objetivo, não depende da subjetividade. É um caracterizador. Por exemplo, roupa verde. Se é verde e ponto final. Tem o subjetivo, que depende da sua opinião, depende do seu modo de vida. Por exemplo, menina interessante. E gentílico é patrio, origem do elemento, comida francesa. Quando a classificação é de expressão gentílico, você está falando a origem do elemento que você está comendo. Por exemplo, comida francesa, a caneta que você está escrevendo, por exemplo, caneta alemã. O adjetivo pode se juntar com uma palavra, pode ser uma palavra, mas também pode ser mais de uma palavra para explicar a mesma coisa. Ao seu adjetivo ser mais de uma palavra, ele se torna uma locução adjetiva. Portanto, olha os exemplos. Leitura do dia. Ao falar do dia, estamos qualificando a leitura. Então, do dia é uma locução adjetiva. Enquanto leitura diária seria a mesma forma de falar a leitura do dia, mas com uma palavra, não com duas. Então, a leitura diária é um adjetivo. Olhando o exemplo, turma da manhã é uma preposição mais o substantivo, então é uma locução adjetiva. Ou turma matinal. Turma matinal é um adjetivo. E a mudança de posição do adjetivo, ele pode haver outro sentido. Ao falar homem pobre, homem é um substantivo e pobre você está adjetivando, você está qualificando aquele homem. Mas se você falar pobre homem, homem pobre é um adjetivo de que você está qualificando aquela pessoa como ela não tem recursos financeiros. Mas falar pobre homem, portanto, está adjetivando pobre e é aquele sem sorte. Então, a mudança do adjetivo pode mudar o sentido da frase. Por exemplo, amigo velho é porque aquele amigo é de velhas datas.
Enquanto que amigo velho é um amigo velho de idoso. Você tem um amigo idoso. Enquanto velho amigo é aquele velho de longas datas. Podemos também falar da flexão do adjetivo em gênero, número e grau. Bom, gênero é masculino e feminino. Número é singular ou plural. E grau é comparativo e superativo. Então tem essas duas variações. Tem o comparativo e o superlativo. Quando falar em variação do adjetivo, pode variar em 3 classes, e essas classes podem ser gênero, número e grau. Ao variar o grau, ele pode variar entre comparativo e superlativo. Comparativo pode se ramificar em 3: superioridade, mais do que, igualdade, então tão quanto, quão. Isso a gente está percebendo que é uma locução adjetiva com a função de adjetivo. E inferioridade, menos do que. E o superlativo pode ser relativo superior. O João é o mais inteligente. Então, aquele substantivo varia no grau em relativo a alguém. Por isso que ele é superlativo, ele é relativo a alguém. Então, o João é o mais inteligente entre todos os amigos, de todos os amigos. Então, ele é o mais em relação aos amigos. Ou inferior, ele é o menos em relação aos amigos. Isso é superlativo na variação do grau. E o absoluto, analítico, ele é muito inteligente. Você executar uma característica que é absoluta nessa pessoa. Ou sintético, que pode ser com o sufixo. O sintético é para você elevar a relatividade dele, como, por exemplo, João é inteligentíssimo. Você está elevando o valor superlativo absoluto para o sintético, não o analítico. Então, o resumo seria que o adjetivo liga-se ao substantivo na sintaxe, concorda com ele atribui características. Pode ser característica, pode ser qualidade ou indicar a origem. Então ele caminha junto com a sintaxe, a morfologia, formando a semântica, que seria a forma de a gente ler uma palavra e relacionar com o nosso meio, como a gente viu na aula 1 e 2. Então a ordem comum é sempre adjetivo após o substantivo. O exemplo pode dizer podres, poderes, sinais vermelhos, ridículos, tiranos, estúpida retórica. Quando falamos como os poderes é um adjetivo e a gente pode antecipar esse adjetivo como podres, poderes, a gente faz uma exaltação na antecipação do substantivo. Por exemplo, sinais vermelhos. Ao falar sinais vermelhos, a gente não está exaltando os sinais. Ao falar ridículos, tiranos, se falamos tiranos e ridículos, a gente não teria a capacidade de exaltar o tirano ou o ridículos. Por exemplo, ridículos, tiranos. Se a gente falasse tiranos, ridículos, não teria a mesma sonoridade na forma de exaltação, porque o adjetivo anteposto faz um efeito de maior exaltação naquela frase, ou melhor, naquela conjunto de palavras. Pode também ter o efeito enfático de destaque, por exemplo, menos presos políticos, mais políticos presos. Então, a gente está mudando o adjetivo com políticos, que é substantivo, e estamos mudando a forma de falar, a forma de interagir com a semântica. Então, o adjetivo muda a sua origem, ele muda todo o contexto da frase. Menos presos políticos, mais políticos presos. Então foi isso. Deixa o like, compartilha. Até a próxima. Tchau!